Olá, pessoal do primeiro ano, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão para a AV2 de História. Então, os assuntos principais que vocês devem saber são economia hídrica, religião politeísta antroposomórfica, o que é uma sociedade estamental, sobre a formação da Grécia Antiga e as polis, o auge e o declínio do Império Romano e o feudalismo. Vamos para cada um desses pontos? A economia hídrica, o nome já diz, hidratar, hídrico, água. Era uma economia baseada na formação das aldeias, dos povoados, perto de grandes rios, para aproveitar as águas desse rio para as necessidades essenciais do ser humano, mas principalmente para a agricultura e para a pecuária. O Egito se formou perto do rio Nilo. A Mesopotâmia se formou entre os rios Tigre e Eufrates. Toda esta região de terras bastante férteis e irrigadas por rios, com o formato de uma lua crescente, recebeu o apelido de Crescente Fértil. Uma segunda coisa que você deve saber com bastante propriedade é que as religiões dos povos da antiguidade eram em sua maior parte politeístas, poli muitos, tel Deus. Politeísta é acreditar em vários deuses. E que esses deuses tinham formato parte humana, parte animal. Por exemplo, uma cabeça de falcão, um corpo de ser humano. Às vezes era o contrário. Às vezes o corpo de leão e a cabeça humana. Mas antropo é ser humano, zoo é animal, mórfico é forma. Então você deve saber que eles acreditavam em vários deuses, eram politeístas, e que muitas vezes esses deuses tinham formato híbrido, humano e animal. O que significa dizer que as sociedades antigas, como a egípcia, eram estamentais? Elas eram sem mobilidade social. Se você nascia pobre, você morria pobre. Se você nascia rico, você morria rico, porque a sociedade era organizada para não haver mobilidade social. Então, uma sociedade estamental, um jeito que você tem de lembrar é: do jeito que está, fica. Estamental. Muito bem. Como que a Grécia se formou? Para você lembrar como a Grécia se formou, você tem que se lembrar da frase dos Doritos. Aqueles Doritos com óleo me enjoam. Já viviam povos ali desde a pré-história, eram os pelasgos, tá? Mas aí chegaram 4 povos vindo da Índia e da Europa, povos indo-europeus: aqueus, dórios, eólios e jônios. Aqueles Doritos com óleo me enjoam. Aqueus, dórios, eólios e jônios. Inicialmente a Grécia se formou com aldeias de ligação genética, eram os genos. Mas com o tempo esses genos foram se transformando em cidades-estados. Cidades com leis e governos próprios, as polis. As duas principais polis eram Atenas, simbolizada pela cultura, pela filosofia, né, pela democracia. É só você lembrar que para você ser culto, você precisa estar de antenas ligadas. E Esparta voltada para o militarismo e para a guerra. É só você lembrar que numa guerra você usava a espada. Esparta. Muito bem. E sobre o auge e o declínio do Império Romano? Você deve saber que o exército romano, o motivo que fez ele ficar grande também vai ser o motivo que fez ele entrar em declínio. Era a política de recompensas. Os generais, eles estimulavam seus soldados a fazerem novas conquistas, ficando com as terras conquistadas, mas deixando os soldados dividirem os despojos de guerra, o botim, ou seja, as riquezas do povo conquistado. Isso motivava muitos soldados, enquanto havia terras para serem conquistadas. Mas chegou uma hora que Roma tinha conquistado praticamente tudo que era conhecido. Não tinha conquistado a América, porque a América não era conhecida. E aí não tinha mais recompensas, apenas o salário. E muitos soldados, então, sem as recompensas, começaram a abandonar o exército,
porque eles eram soldados que estavam mais pelas recompensas do que pelo patriotismo. Havia um aspecto ali de mercenários, né? Então, nós temos um círculo vicioso: menos soldados, menos conquistas, menos recompensas. Com menos recompensas, menos soldados, menos conquistas, menos recompensas. E isso faz com que o exército romano enfraqueça muito, não conseguindo internamente conter as revoltas populares. Os plebeus, os pobres, queriam melhores condições de vida. E ainda que os patrícios organizados lá no Senado, lembra que o Senado era só para os ricos, só para os patrícios, tentassem fazer políticas como a política do pão e circo, pão, a comida mais barata, circo, os espetáculos de morte no Coliseu, isso não estava contendo as revoltas internas. Não havia número suficiente de soldados para conter as revoltas internas no fim do Império Romano. E para piorar a situação, os bárbaros, que eram povos nômades, que viviam de saques, acabaram invadindo o Império Romano, principalmente as zonas urbanas do Império Romano, e não havia contingente de soldados suficientes para fazer a defesa. Isso faz com que surja uma ruralização europeia. As pessoas que viviam nas zonas urbanas da Europa acabaram migrando para o interior, para as zonas rurais. E essas zonas rurais já tinham donos. Os ex-generais do Império Romano, do Exército Romano, que como tinham um grande hábito de proteção, de segurança, haviam colocado muralhas em volta das suas fazendas. Uma fazenda com muralhas em volta é um feudo. Os bárbaros preferiam atacar as zonas urbanas, que tinham tesouros, joias, dinheiro. Não se interessavam tanto pelas zonas rurais. Vai sair correndo com um porquinho debaixo do braço, ou com uma vaca nas costas? Não. Os feudos, então, foram os locais que os servos foram buscarem proteção. Em troca da proteção dos senhores feudais, eles tinham que pagar pelo menos 3 taxas. Dar metade da sua produção para o senhor feudal. Isso chama talha. Metade, um corte na produção, um talho na produção, chama-se talha. Eles tinham que trabalhar de graça 3 dias da semana nas terras do senhor feudal e não nas deles. Então, corveia, trabalhar de graça 3 dias da semana. Para lembrar de tanto trabalhar debaixo do sol, a cor da pele fica véia, corveia. Muito bem. E banalidades, eles tinham que pagar para usar o forno, o poço, o moinho, as benfeitorias do feudo. Não cabiam na parte que eles moravam. Cabia nas terras do senhor feudal. E para pagar para usar o forno, o poço e o moinho, essa taxa se chamava banalidades. É banal, todo dia você precisa usar estas coisas. Gente, acredito que deste modo vocês têm uma visão geral dos principais pontos que cairão na avaliação bimestral do primeiro bimestre de História. Até a próxima, pessoal!